paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Acho que vai virar um costume, né? 2 por 1, né? Porque toda vez, ai, sou. Ai, glória a Deus. Em tudo dai glória. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Vamos direto nessa palavra que o Senhor nos entregou como palavra introdutória para as nossas vidas. Nesse dia especial, nesse domingo, dia 8 de março, onde nós podemos nos aproximar do Senhor, nos aproximar da sua mesa, nos aproximar da sua bênção, do seu cuidado. Aleluia. Aleluia. E Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm uma mente dividida, purifiquem o coração. Nesse momento, feche os teus olhos aí onde você está. E debaixo desse conselho prático que o diácono Barbosa tem nos entregue sobre a oração, ore. Ore para que você se encontre exatamente tratado nessa palavra. Aproxime-se do Senhor nesse momento. É você e Deus. Aproxime-se dele. E se há algo que te constrange, as mãos às vezes não estão puras, e aí tem toda uma simbologia, e você sabe do que o Papai do Céu está falando, então apresente-se ao Senhor e clame pelo sangue de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Aquele que suja nossas mãos, aquele que suja o nosso coração, aquele que suja a nossa mente, o nosso entendimento, aquele que nos impede de nos achegarmos na presença. Clame por este sangue sobre a sua vida, amém? Aleluia, aleluia. Agora peça ao Senhor também nesta oração pessoal. Senhor, dá-me uma mente que não seja dividida. Dá-me uma mente restaurada. Uma mente que não seja dobre, mas uma mente firme em Ti, para que verdadeiramente eu possa cumprir com a Tua vontade, em nome de Jesus. Pai, faze isso em nós. Espírito Santo, opera isso em nossas vidas nesta noite, aleluia. Nós nos alegramos nos Teus feitos, Senhor. Nos alegramos na Tua bondade. Nos alegramos no Teu cuidado. Nos alegramos porque podemos chegar, só estamos aqui pela Tua bondade, pelo Teu livramento, pela Tua oportunidade na vida de cada um de nós. E louvado e engrandecido seja o Teu nome. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Agora trabalha na nossa mente. Eis que temos lhe pedido, para não termos esta mente dobre que o Senhor fala aqui na Tua palavra, esta mente dividida. E nós agora clamamos, vem com Teu Santo Espírito e trabalha na nossa mente, trazendo-nos todo o nível do convencimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Aleluia. E nós vemos que desde o princípio, nesta noite, o Senhor nos tem falado muito sobre a oração, aleluia. Desde o momento em que a palavra foi dirigida para o povo, aqui na abertura, durante os momentos do louvor e no fechamento, o Senhor nos falou sobre a oração. E a oração é a verdadeira intimidade, né, irmãos? Verdadeira intimidade. Quando a palavra de Deus fala a palavra oração, é como se nós estivéssemos lendo oração / intimidade. É como se fosse uma palavra ligada à outra. Porque aquele que muito entra na presença do Senhor, muito tem intimidade com Deus. Agora veja, irmãos.
O Senhor é misericordioso, bondoso, maravilhoso. E num tempo onde nada havia, o Senhor começou trabalhando todo o estágio criacional. Isso sempre me chama atenção quando eu olho para as ordenanças do Senhor para a nossa vida, o chamado de Deus para que nós melhoremos, para que nós nos aproximemos dEle, para que a gente se abrace a Ele. A gente sempre volta lá para o grande privilégio quando Ele nos criou. Porque sobre tudo que o Senhor Deus trouxe à existência, Ele foi dizendo simplesmente, haja. E o poder de Deus é tão grande que lá do céu, é quando Ele brada sobre a tua vida, haja um novo coração, há um novo coração. Quando Ele brada, haja um novo rim, há um novo rim. Quando Ele brada, haja vida, a pessoa pode estar ali no óbito e ela volta. Porque tudo passa pelo haja de Deus. E lá naquele período de caos, o Senhor foi liberando o haja sobre tudo que os teus olhos podem contemplar. Sobre tudo que você pode sentir. Tudo que existe e tudo que você sente, tudo que você percebe, está debaixo do haja de Deus. Mas quando Deus vai criar o homem, Ele não simplesmente fala, haja homem. O Senhor trabalha sobre algo que já está e traz à existência o indivíduo humano. Olha que privilégio. Olha que coisa tremenda. Então nós percebemos, antes mesmo de mergulharmos em toda a palavra de Deus, de continuarmos lendo a palavra de Deus, nós já percebemos há um amor especial, há um cuidado especial, há um privilégio criacional aí. Porque Deus nos criou dessa forma? Porque Deus nos fez assim? Porque Ele teve esse cuidado especial com o ser humano? Porque Ele simplesmente não nos chamou à existência e existiríamos, mas Ele verdadeiramente teve um cuidado especial ao fazer o ser humano, ao criar com sua mão o ser humano. E a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis 1:27, com certeza um versículo que você conhece bem no seu coração e no seu entendimento. O versículo que nos diz que Deus nos criou à sua semelhança. E Gênesis 1:27 nos diz assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aleluia. Então, nesse momento inicial, Deus nos chama, nos cria para termos a capacidade de ouvir o seu chamado para um relacionamento. Nós não somos criados num conjunto de coisas criadas, mas Deus nos faz, Deus nos cria, Deus nos chama à existência com uma forma cuidadosa, cautelosa, porque para com Deus nós temos que manter um relacionamento, igreja. Precisamos com Ele nos relacionar. Eu não sei se você já passou por situações de conflito, né? No ambiente de trabalho, no ambiente familiar. E uma das coisas que acontece no conflito é que a pessoa se cala. Ela fica aborrecida e ela para de se relacionar. Ela se afasta. Sabe o que me chama a atenção? É que muitas pessoas dizem, eu sou filho de Deus. Eu reconheço a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Mas não tem de fato com Deus um relacionamento. Não tem de fato com Deus uma conversação como seu melhor amigo, como aquele que te dirige os passos, como aquele que sabe tudo a teu respeito e que com certeza tem o melhor para a tua vida aí adiante. Com alguém assim, nós deveríamos ter um relacionamento maior do que com qualquer outra pessoa, porque só
Deus pode trazer existência àquilo que ainda não há nas nossas vidas. Deveria partir de cada indivíduo que um dia foi apresentado a Jesus esse desejo profundo de buscar ter intimidade, ter relacionamento com o Senhor. E sobre essa questão de relacionamento, eu estava analisando as 5 verdades que permeiam o relacionamento nosso com Deus, o relacionamento nosso com Ele, que é o nosso Criador. A primeira questão é justamente, número 1, essa inicial, que desde o início do culto, o Espírito do Altíssimo está falando conosco. Nós precisamos ter com o Criador intimidade com Ele, porque nós somos criados para nos relacionarmos com Ele. Essa é a base. Você pode até ter dificuldade de abrir seus lábios para louvá-lo, porque tem gente muito animada e dirige cantando e louvando a Deus, e às vezes quando está dentro de casa está louvando e tem pessoas que têm uma dificuldade, não sei porquê, mas às vezes a pessoa tem uma dificuldade para isso e para outras coisas dentro do tripé da adoração. Mas eu digo que a base, que é a oração, a base do nosso relacionamento é a comunicação, que é essa comunhão com Deus, essa coinonia com o Senhor. Essa, meus irmãos, nós não podemos deixar de agi-la na nossa vida. Precisa partir de nós. Nós precisamos ter prazer em abrir o nosso coração para o Senhor. Nós precisamos ter prazer em abrir os nossos lábios e dizer ao Senhor como nos sentimos, e dizer ao Senhor verdadeiramente quem é Ele nas nossas vidas, e dizer ao Senhor o ponto que queremos chegar, porque Ele pode trazer existência. Se ainda você não chegou nesse alvo, nesse propósito, Ele pode trazer existência, Ele pode todas essas coisas. Mas é preciso que você se comunique, que você tenha essa intimidade. Então a base é falar com Ele. E daí puxa a segunda questão, que é andar com Ele. Porque às vezes nós somos muito limitados e nós criamos espaços e momentos. Eu, por exemplo, sou facilmente influenciável, confesso para vocês. Por quê, pastor? Porque quando eu estou sozinha no meu carro, eu estou falando com Deus. Quando eu estou sozinha no meu quarto, eu estou falando com Deus. Mas se entra uma pessoa no meu carro, pega uma carona, eu vou estar falando com essa pessoa. E às vezes eu me aborreço, eu penso assim, eu poderia induzir essa pessoa a falar tanto com Deus quanto eu gosto de falar. Talvez essa pessoa passasse a se comunicar mais com Deus. O que eu quero dizer para você, todo tempo, o Senhor é o teu melhor amigo, e Ele é o que melhor te responde. Ande com o Senhor. Ande com o Senhor. Eu quero, nesse momento, explicar uma situação que eu vivi. E os livramentos daquele que busca. Às vezes acontecem coisas na vida e a gente pega uma situação que a gente tem que pagar o preço as consequências, vamos dizer assim. Mas olha como Deus é livramento. Eu gosto muito de conversar com Deus e não entra pessoas no carro, nem tanto. Mas teve uma vez que meu filho passou mal. E era de madrugada e acho que naquele momento eu estava sem carro. E aí eles me avisaram e eu fui correndo buscá-lo. E nós entramos naquele carro e são os momentos que a gente vira um crente de verdade. E eu fui conversando com Deus e gritando, e ao mesmo tempo é aquela situação. Ele estava no banco, eu estava aqui no banco do meu lado e a Isabela estava atrás, porque você tem que segurar quando a pessoa, quando tem uma questão neurológica, tem que alguém ajudar a sustentar por causa do tronco, tá, gente? Porque senão a gente se sufoca, entendeu? E ali, até onde eu contei
emergências. E aí, queridos? Daqui a pouco meu filho passou mal de novo. Passou um tempo, passou mal de novo. Já em casa, isso por volta das 3 horas da manhã. Aquela foi uma noite, gente. Aquela foi uma noite. Só que Isabela ficou tão desesperada que ela chamou o SAMU. O SAMU chegou. E aí, quando eles foram no SAMU, ela me ligou. Ela falou assim: eu estou levando o Gabriel de novo, porque ele voltou a passar mal. E aí, a minha mente querendo pensar. E eu saindo correndo pela casa. Vocês não estão entendendo. Aí você olha assim: ela é gordinha, ela é desajeitada, ela não vai conseguir, ela vai cair da escada, porque minha casa tem uma escada bem íngreme. E não vai dar certo. Parece que o Senhor põe asas nos meus pés que eu consigo. Parece um atleta correndo, pegando a chave, saindo correndo e indo. Porque na minha mente, eles vão matar o meu filho, porque eles não sabem que deram medicação. Na minha mente, eles não sabem que medicação deu lá. E eles vão matar. Eu preciso chegar a tempo para não matar o meu primogênito. Eu corria terrivelmente. E conversando com o Senhor, como é que pode? Misericórdia, Senhor. Sustenta meu filho, segura meu filho lá, Senhor, não permite. Quando eu chego naquele hospital, eu chego gritando. Sabe esse povo que chega gritando no hospital? Porque a necessidade faz você tomar atitudes. E eu cheguei ali, nesse caso foi aqui no cais, nesse que derrubaram, tem uma grade igual de penitenciários, pelo menos tinha antigamente. E aí a pessoa fica lá pra dentro, né? E a gente chega, e eu cheguei na grade gritando no hospital, de madrugada: Gabriel, as pessoas vieram pensando até que era um negócio de, né? Que foi, meu filho foi trazido pela SAMU, eu já sabia, porque a SAMU vai pelo outro lado, tá, gente? A SAMU entrega pelo outro lado. A gente aqui para lá de cá. Meu filho tá aí dentro, eu preciso. Porque ele acabou de sair do hospital de base. Ele tomou medicação. Não pode dar choque de medicação. Eles não botaram pra dentro. Daqui a pouco eu tava lá, meu filho na sala. E aí o médico ainda não tinha injetado. Aí o médico ouviu a história. Não, porque a gente foi no hospital de base. Então foi a questão da miligrama. Então não precisa botar inteiro. Então é só completar. Sai dali pensando. Aí, a partir daí deu tudo certo, tá, gente? Tomou o injetável, foi só o tempo do soro entrar. Vocês estão entendendo? Tudo certo. Antes de amanhecer o dia, a gente já estava em casa. E eu fiquei pensando: eu acho que eu vou pegar muitas multas. Acho que vai ter uma grana violenta aí para pagar. Porque, pelo menos quando eu fui para Brasília, eu peguei uma estrada, peguei lá dentro do DF. Não tem como. Eu vou falar uma coisa para você. Anda com Jesus, né? Quando Jesus está no barco, no caso, ele estava no carro, né? Quando Jesus está conosco, tudo dá certo, irmãos. Nunca recebi nenhuma multa naquele dia. Nunca. Foi um dia que nós corremos desesperadamente, porque a gente queria salvar a vida. A gente não estava nem aí pelo preço que ia se pagar de multa. Mas o Senhor não apenas sustentou o meu filho ali em tantas convulsões, como Ele também nos livrou de todas as multas. Todas as multas. E aí o pastor Cássio, ele tem que dizer, ele fala muito assim, que o Senhor não nos livra da cova dos leões, Ele age lá na cova, na situação, Ele envia o anjo lá. E isso é uma verdade, que talvez muitas pessoas pensam assim, eu também já pensei, sei que ele já pensou muitas vezes, que o que eu queria mesmo é o Senhor arranca com mão forte essa questão neurológica. Eu quero dizer para os irmãos que essa é uma questão que vai se estabilizando com a idade. Eu quero dizer que meu filho é epilético, isso é um fato. Eu sou epilética, isso é um fato.
isso foi só a partir dos 23 anos. Mas hoje, a epilepsia funciona na vida dele de outra forma. E o que a gente chama de o grande mal, eu não testemunho na vida dele há muito, muito tempo. 2 anos. A esposa dele está sinalizando 2 anos já. Eu estou falando isso porque eu também tenho esse problema. E quando eu era criança, eu passava mal. Meu problema neurológico é um pouquinho diferente do Gabriel. Eu sentia muita dor. Eu achava assim, quando dava aquela explosão. É uma explosão. Eu pensava assim, todo mundo é desse jeito, todo mundo sente isso. Eu achava que todo mundo sentia também, que isso era normal. Até eu entender que outras pessoas podiam estar sentindo umas dores diferentes dos seus problemas. A ficha cair demorou muito. Eu quero dizer para vocês que a última vez que eu tive realmente algum problema neurológico, um pouco assim, que me deixou chateada, foi uma viagem que eu fiz com meu filho e minha nora para Belo Horizonte, que foi a última vez que eu me senti mal, mas também, né, quando a gente fica bom, a gente quer exagerar. Estávamos num hotel maravilhoso que minha nora e meu filho pagaram para mim, porque meus filhos gostam de fazer as coisas, eu aproveito. E lá no alto, naquele hotel maravilhoso, tinha piscina lá em cima, você via a cidade de Belo Horizonte todinha, aquele lugar maravilhoso. Ficava dentro da piscina, saía, ficava na beira, só ficava uma milionária. Tão bom isso, gente, glória a Deus, recomendo, sabe? Explore seus filhos, dê um jeito para fazer o negócio acontecer, é muito bom. E fiquei dentro daquela água e em mim, a minha questão neurológica acontece muito, as questões da temperatura. E eu acredito que na maioria das pessoas que tem problema neurológico também, tá? E quando eu saí daquela piscina, meu corpo estava... Fica tipo um estado febril, dá essa impressão pra gente, fica tipo a sensação do estado febril. E aí eu comecei a ficar assustadinha, pensando, é só o que faltava, passar mal aqui, assustar os meninos. Só o que faltava. Eu fui pro quarto, daqui a pouco fui me deitar na cama, daqui a pouco eu passei mal, gente. Aí acabou a fofoca de ficar lá em cima, acabou esse negócio, já não fui mais, mas em compensação, não sei nem, faz quantos anos que a gente foi para Belo Horizonte? Muitos anos, né? Foi quando você fez aqui? 4 anos? 5 anos. Então, 5 anos atrás. E muito antes disso não aconteceu, foi porque eu realmente exagerei. Eu exagerei, mas eu quero dizer para vocês, Deus é tão bom. Eu acredito que isso aconteça muito nos neurodivergentes, principalmente na questão epilética. O tempo vai passando, o seu corpo vai se estabilizando, vai melhorando, e o Senhor cuidou da minha vida todos esses anos, e tem cuidado da vida do meu filho todos esses anos. E quando a gente passa pela situação difícil, porque eu quero dizer para você que não é fácil carregar algo que não tenha cura, algo que não tenha solução, e que a gente pede para Deus, Senhor, para o homem não tem solução, mas para ti tem, e o Senhor, Ele não diz, eu vou tirar, Ele fica calado a respeito disso, mas Ele diminuiu essa situação, e nós sempre nos lembramos, nós temos essa dificuldade, nós temos essa situação, nós precisamos ter cuidado, ter zelo, e talvez por isso nós andemos sempre com Ele do nosso lado, porque nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes dEle. Eu dependo totalmente do Senhor. Quando eu estou sozinha no meu carro, eu perco a memória de tudo e do lugar que eu estou. Você sabia disso? Mas de repente o Senhor começa a mostrar. Vai por aqui. Toma aquela direção. E eu quero dizer para vocês, o Senhor Jesus nunca sai do carro. Ele está sempre comigo, porque eu dependo dele nesse cockpit. Porque nada pode te parar
nada vai me parar jamais. Quero dizer para você que com toda essa limitação, porque eu sou limitada, a minha família tem essa questão genética, mas Deus é muito bom para conosco. E nós nunca nos envergonhamos de dizer a verdade. Somos neurodivergentes. É um fato. Infelizmente, gostaria de não carregar esta marca. Mas Deus me fez assim. Mas ainda assim, Ele se apresentou na minha vida. Se apresentou na vida da minha família. E eu quis andar com o Senhor Jesus. Ande com o Senhor. Coloque Ele na tua vida, coloque Ele na tua casa, coloque Ele do teu lado aí quando você estiver na igreja. Nós ouvimos o servo de Deus movido pelo Espírito Santo dizendo algo muito importante. Ele diz que Deus está em todo lugar, não é isso? Deus está em todo lugar, irmão. Então Ele está aqui nesta noite, recebendo a tua adoração, o teu cultuar. E quando você está lá na sua sala de aula, lá na sua sala de trabalho, lá no seu ambiente onde você conquista seu pão de cada dia, Ele está lá com você. Mas você precisa estar com Ele. Essa é a questão de querermos estar com Ele, desse segundo ponto, da presença dEle. Sim, Ele está, porque os olhos dele contemplam tanto os bons quanto os maus, Ele vê tudo. Mas há uma diferença. Quando nós conscientemente queremos estar com Ele falamos, com Ele interagimos. Amém, igreja? Queira estar com o Senhor. Queira que o Senhor esteja aí contigo nesse momento. Adore-o. Diga que Ele é belo, que Ele é lindo, que Ele é perfeito, que Ele é adorável. Confesse o seu amor por Ele, a sua necessidade por Ele, que você precisa muito dEle, porque essa é a nossa verdade. Sei que você não tem as mesmas limitações que eu, mas você tem limitações. Eu quero te dizer, nessas limitações, o Senhor é poderoso para segurar na tua mão e te conduzir. Amém, igreja? Aleluia. O Senhor nos ensina que nessa questão de relacionamento, nós precisamos superar o pecado. O pecado, ele precisa ser superado. O inimigo das nossas almas deseja que nós fiquemos aprisionados em questões anteriores, questões que nos afastaram, questões que nos impossibilitaram até mesmo de ter com Ele comunhão. Antes de começar o louvor, eu estava conversando com a Isa, que eu tinha, apareceu no meu feed, um rapaz dizendo que ele não ia à igreja, ele não frequentava a igreja, mas que ele já foi uma pessoa, e mostra aquelas cenas dele em grandes igrejas, fazendo a obra, ministrando louvor, pregando, uma pessoa de multidões, vamos dizer assim, uma pessoa com um chamado para multidões. E de repente, algo acontece, algo se torna um impedimento. Pecado dele, pecado de outros, eu não sei, mas o pecado precisa ser superado. Eu estou dizendo que talvez tenha sido outro, uma tropeço, o outro tenha pecado contra ele, mas eu quero dizer para você que está aqui, já que eu não posso dizer para ele, eu não o conheço, foi um feed que aparece de repente, mas eu digo para você, às vezes, você por não superar o pecado, o seu, do outro, você tem, infelizmente, perdido o teu relacionamento com Deus. Não deixa que o pecado não superado impeça você de ter relacionamento com Deus. É por isso que a Bíblia tem um parâmetro sobre perdão. O perdão é uma coisa muito importante na palavra de Deus. E nós somos conduzidos a entender o perdão. E de repente é preciso também se auto-perdoar. Se perdoe. Perdoe os outros. Perdoe e tenha relacionamento
Amém, igreja? Tenha relacionamento com Deus. Nessa questão de relacionamento, nós também permeamos a escolha. Porque veja bem, igreja, Deus nos guia, mas Ele nos dá uma coisa chamada liberdade de escolha. A gente fala muito porque somos batistas e cremos nisso. E muitas vezes, por termos essa liberdade de escolha, às vezes escolhemos mal. E a palavra de Deus fala sobre isso. Às vezes, sabe? Às vezes até para fazer as coisas, você vai fazer uma oração, uma petição ali, você já erra, você ora mal porque você fez uma péssima escolha, até o seu interceder, irmão. Olha só, nós temos essa dificuldade, mas Deus nos deu essa liberdade. O Senhor coloca até dentro dessa questão da liberdade e da escolha, Ele coloca aí a importância da oração e da intimidade, para que nós tenhamos uma coisa chamada discernimento. Peça a Deus para te dar discernimento. Peça a Deus para te dar discernimento, para que com discernimento você possa fazer escolhas adequadas até a respeito da tua oração e da tua intimidade com Deus. Aleluia. Nós somos uma geração que muitas vezes é conduzida de uma forma massiva. O que o outro faz, muitas vezes é copiado ou reinterpretado e feito. Mas nesse momento, eu quero que você pare aí e entenda que esse discernimento que nós estamos falando, ele é vital para a tua comunhão com Deus. Nós não somos máquinas de xerox, nós somos indivíduos. A tua adoração, ela é única. Até a forma como você se refere a Deus é única. Então, quando você entra na presença dele, se você o chama de paizinho, se você o chama de Pai, de Deus, de Senhor, cada uma dessas formas como você se apresenta ao Senhor, mostra exatamente quem você é e mostra também a tua intimidade com Ele. Peça ao Senhor para te dar discernimento. Peça a Ele para que Ele te dê essa capacidade de discernir, para fazer boas escolhas, em nome de Jesus. E dentro desta questão relacional, o quinto ponto fala sobre transformação e propósito. Porque dentro do relacionamento com Deus, igreja, quando nós caminhamos com o Senhor, quando nós tomamos por costume conversar com Deus, as coisas vão se resolvendo. Não é mágica, é milagre. Mas resolve feito mágica. Mas tem pessoas que preferem se relacionar com pessoas. Um relacionamento vertical. Conta para todo mundo seus problemas, seus desvaneios. Às vezes a pessoa, eu não tenho nada contra quem vai um psicólogo, um terapeuta. Mas tem pessoas que têm tanta dificuldade de entrar na presença de Deus que precisa pagar um horário para falar com alguém, para alguém escutar, irmão. Então as pessoas são muito viciadas nesse relacionamento horizontal. Sabe por quê? Porque não conseguem entrar na presença de Deus. E sabe o que é interessante? É que muitas vezes as coisas parecem que estão muito embaraçadas, porque o diabo não brinca de ser diabo, e todo mundo sabe disso aqui. Então o trabalho do diabo é embaraçar a situação. Mas dentro da intimidade com Deus, cada situação, cada embaraço eu vou apresentando diante do Senhor. E milagrosamente o Senhor vai trabalhar. Tem momentos que eu falo, Senhor, eu não sei o que fazer sobre isso aqui. O Senhor é maravilhoso. O Senhor fala assim, fala com fulano, Deus faz isso. Olha como é que Deus faz. É mesmo. E às vezes a pessoa não tem nem cargo. Quer dizer, o que Deus fala é bom, viu, irmãos? Quer dizer, falou, foi muito pastor, falou, né? O pastor está lá no céu, não.
porque o Senhor fala o que Ele quiser e nos conduz a falar com quem Ele quer. E ali a irmã foi tomada com autoridade no final e falou assim, parecia repleplé, sabe? Foi uma situação que eu vivi. E a irmã falou, e eu senti, era Deus falando, Ele, glória a Deus. Amém. É verdade, Senhor. É verdade, Senhor. Olha como é que Deus faz. Mas foi fruto de intimidade relacional, que é o mesmo que oração. Senhor, como é que eu vou agir? Como é que eu vou resolver esse problema agora? Senhor, como é que eu faço aqui? Eu só estou vendo o negócio cada vez mais embaraçado. O que é isso aqui, Senhor? Fala com fogo. Hã? Fala com fogo. O quê? Nós queremos muito fazer a nossa própria vontade. Obviamente você é um ser humano, tal como eu. Mas quando nós temos relacionamento com Deus, a vontade do Senhor se manifesta na palavra, se mostra através dos profetas, dos vasos, dos indivíduos que Ele mesmo levanta, para que tudo fique muito claro diante de nós. Aleluia. Mas essa questão aqui de transformação e propósito está falando sobre a nossa vivência da vontade de Deus aqui na terra, mas isso é uma coisa séria. Você sabe o que está escrito em Mateus 7, 21? Acho que você sabe, talvez você não lembre do endereço. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso é a palavra de Jesus. Jesus falando sobre vivermos o propósito. Jesus falando sobre vivermos a transformação. Jesus falando sobre a nossa vivência, a sua vontade aqui na terra. Percebe que isso vai ser uma coisa séria, igreja? Isso é uma coisa séria. E a respeito da vontade de Deus, a palavra do Senhor lá no Velho Testamento nos fala sobre essa questão, oração barra intimidade. Um dos versículos que eu gosto muito do Velho Testamento, que é Jeremias 33, 3. Esse é um versículo que está sempre no meu coração. E com certeza eu já devo ter dito ele muitas vezes aqui nessa mesma tribuna, muitas vezes ali na sede. Esse é um versículo que mora aqui no meu coração. E Jeremias 33, 3 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aleluia. É uma chave, né, igreja? É uma chave. A oração é intimidade com Deus. Transforma todas as situações, igreja. Transforma todas as questões. Aleluia. E aí o Senhor, na sua palavra, Ele nos mostra aquela tríade que eu comentei do chamado para desenvolver essa intimidade. Eu já expliquei isso aqui antes, que a base é sempre oração, jejum e a palavra de Deus. Oração, jejum e a palavra de Deus. Eu falei a última vez que a gente falou sobre isso. Eu falei para vocês: olha, quem tenta te impedir de chegar na palavra, quem tenta te impedir de ter comunhão com Deus, é o inimigo.
que isso foi uma coisa tão assim forte no ministério de Jesus. O Senhor Jesus deu muita direção sobre isso, porque isso é a base da igreja. Isso é muito importante para a tua vida. Então o Senhor Jesus falou muito sobre isso em muitos momentos. É claro que a gente não vai citar todos, mas o Senhor Jesus nos deixou direção a respeito da oração e intimidade com Deus. E você sabe que lá em Mateus capítulo 6 está a oração do Pai Nosso, né? E no versículo 9 até o 13, o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Só que na oração ele incluiu a adoração, a busca pela vontade de Deus, a pedirmos pela provisão diária, a pedir perdão e a pedir proteção. Eu sei que todo mundo só pede proteção, a grande maioria pede comida e proteção. Estou falando porque eu tenho um raciocínio e ouço oração, tá? Às vezes a pessoa ora, duas coisas que a gente que fica à frente de coração percebe. O meu egoísmo do ser humano, isso me chama muita atenção, gente. A gente faz de oração toda semana, 2 vezes, praticamente todos os dias da semana, todos. Mas como eu tive que fazer aquela viagem longa para a Europa, então diminuíram para 2 vezes. E aí permaneceu, porque o pessoal acostumou com essa diminuição de dias. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção, além dessa, às vezes a pessoa não ora por aquilo que o Senhor Jesus ensinou, às vezes a pessoa é egoísta. Como assim, pastora? É mais ou menos assim. Imagina que nessa noite aqui fosse um culto de oração. Aí imagina que a irmã levantasse a mão e dissesse assim: pastora, ora pela minha família. E aí ela explicasse uma situação que precisasse de intercessão na família dela. E aí a gente fala assim: irmãos, vamos orar pela família da irmã fulana, vamos estar intercedendo, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos impor as mãos. Aí os irmãos oram bem baixinho, sabe como é que é? Até a irmã do repleplé ora bem baixinho, está de olho aberto, olhando no celular, tá lá no planetinha pessoal, né? Está fazendo uma coisa que de repente acha super importante, mas está fazendo outra coisa. Aí depois o outro pede oração. Agora é a vez da pessoa. Quando a pessoa chega a vez dela, todo mundo está ouvindo. O que é? Eu só ponho energia no meu problema. Eu só ponho energia no que eu quero. Eu só ponho energia no que eu preciso. Então, só quem não tem olhos na face para não ver uma coisa dessa. E sabe o que me chama muita atenção? Se nós que somos carnais observamos, imagina Deus que nos sonda. O Senhor que nos conhece até os pensamentos, irmãos. Como o Senhor não verá esse desequilíbrio no pedir, esse desequilíbrio na intimidade, esse desequilíbrio no amor ao próximo? Como Ele não enxergará, se nós que somos seres humanos estamos enxergando? Então, o Senhor deu uma importância tremenda para essa questão da oração, da intimidade, do relacionamento com Deus. Mas Ele quis explicar, Ele quis ensinar, Ele quis exemplificar. Então, em vez dele dar uma aula explicando cada tópico, Ele colocou as questões da oração, tanto na oração modelo, que é o Pai Nosso, como Ele também usou explicações específicas sobre oração, explicando que tem que ser um momento de comunhão, que você entra no seu quarto, você fecha a porta e você ora, que você não precisa ficar fazendo vãs repetições. O Senhor Jesus foi explicando especificamente o que é esse momento de intimidade e relacionamento. Ele nos diz, é o Senhor Jesus que usa parábolas para nos explicar, para sermos insistentes. Você não recebeu, continue, é isso que ele está falando. Então ele usa situações como a do juiz iníquo e outras parábolas para explicar que a oração só cessa quando a situação muda. Entendeu, irmão? O Senhor nos chama para isso, para permanecermos nesse entendimento. Eu vou ler para vocês agora Mateus 6, do versículo 9 ao 13, para que vocês observem isso que o Senhor Jesus está explicando. Ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que
que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele é tão detalhista. E Ele coloca a questão do pão como uma questão de entrar na presença dEle diariamente. De entrarmos na presença dEle em todo o tempo. Porque dEle precisamos todos os dias, igreja. Aleluia. Aleluia. E o mesmo Senhor Jesus, a respeito de oração, Ele fala lá em Mateus 6,6: tu, quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai em secreto ou em segredo. E aí ele está falando sobre sinceridade. Não é um teatro, é uma verdade de caminhada com Deus. É uma verdade de relacionamento. Ele não está falando sobre os momentos daqueles indivíduos que eles poderiam ter na sinagoga. Ele está falando, é mais do que isso. Tem que ter o teu secreto com Deus. Então entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Então nós observamos Ele nos chamando a todos os dias, clamarmos pelo que nós necessitamos. Mas Ele também nos chama para estarmos com Ele no nosso tete a tete, só nós e Ele. Quando estamos em conjunto, estamos cultuando o Senhor. Mas quando você está sozinho, você está em intimidade com Deus. Entendeu, igreja? Aleluia, aleluia. E eu quero te entregar um versículo para fechar. Desculpa, antes eu quero falar que a autoridade de acesso pertence só ao Senhor. Não sei que você sabe disso, mas nós somos obrigados sempre a citar isso. Até porque tem pessoas que não sabem. Você pode saber que você também se esqueça disso. Alguém recebe essa mensagem, não sabe que Jesus é verdadeiramente a autoridade de acesso. E a respeito disso, o próprio Senhor Jesus disse em João 14,14: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Ele é a autoridade de acesso. Por mais intimidade que você venha a ter com Deus, eu espero que tenha muito, muito, muito mais, e a cada dia mais, em nome de Jesus. Mas sempre, independente de quão grande seja essa intimidade, a autoridade de acesso vai continuar sendo Ele. E tudo vai acontecer por causa dele, e é no nome dele que tudo acontece. Quero fechar, antes de irmos para a mesa do Senhor, com um texto que o Senhor falou muito ao nosso coração no dia de hoje pela manhã, que é Apocalipse 16:15, que diz assim: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam a tua nudez. Gente, esse versículo falou profundamente comigo, porque capítulo 16 de Apocalipse é um momento de juízo final. Não à toa que aquela banda tem o nome de Apocalipse 16. Porque tudo antes é parcial, mas a partir do 16 é uma questão total, e depois disso vem a volta, o retorno de Jesus. A questão é que nós precisamos viver o tempo da aflição
Ele vem falando e pontuando as questões finais, que vai impedir a vida na terra. Entende isso? Mas no meio de tudo aquilo que vem sendo falado, de todos aqueles ais, de todo aquele juízo, de repente o Senhor fala: eu venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Então o Senhor está entregando o capítulo 16 para toda a gente, mas para o seu povo. Ele diz: meu povo, veja, mantenha-se na minha presença, estou voltando, e vem quando você menos se aperceber. Guarda as tuas roupas, se mantenha coberto, se mantenha vestido, não andes nu, não se veja a tua nudez. Nós queremos que você entenda que isso também fala das questões espirituais. Seja revestido, seja coberto, em nome de Jesus. Há um manto de autoridade que um dia você usou e que de repente você tirou, e outro está tomando autoridade por você e está te conduzindo.